Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Lengruber e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre Bíblia, sobre fundamentalismo bíblico e sobre a influência da Bíblia, da leitura da Bíblia, de determinadas leituras da Bíblia na sociedade contemporânea. É inegável para todo mundo que a Bíblia tem um papel importante na sociedade. Mesmo e a despeito das questões de natureza religiosas, doutrinárias, questões que têm a ver com a catequese das religiões cristãs, do catolicismo, do protestantismo, da Igreja Ortodoxa, por exemplo, independente de questões religiosas, a Bíblia é um elemento importante, eu diria quase que central na construção da identidade cultural de todo o mundo ocidental. Afinal de contas, são 2 milênios de influência do cristianismo diretamente e antes até do próprio judaísmo, precursor do Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento da Bíblia. Todo esse conjunto de elementos, de culturas, influenciaram marcadamente toda a história, toda a cultura do Ocidente. Nosso modo de pensar, nossos valores, educação, a própria religião. A filosofia também foi perpassada por elementos religiosos bíblicos. Inclusive questões ligadas à economia, à política, ciência política, visões de mundo que até hoje estão presentes nas sociedades, até questões ligadas a liberalismo, socialismo, visões de esquerda, visões de direita, no fundo e no seu cerne, contém elementos e traços que advêm das religiões e, por que não, advém inclusive da cultura, da literatura bíblica. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre a Bíblia, e nessa minha primeira parte da fala, eu não queria entrar no aspecto religioso propriamente. É que a Bíblia é literatura. A Bíblia é um conjunto de livros, um conjunto de textos, mais precisamente. Textos que foram escritos em lugares diferentes, em tempos diferentes, em idiomas também diferentes e ao longo de um processo histórico, além de extenso, muito controvertido e muito plural. Portanto, quando nós abrimos a Bíblia, nós não estamos diante de um texto uno, de um texto fechado, escrito como se fosse um manual para orientar os preceitos de uma, duas ou três religiões. Não. Nós estamos diante de uma pluralidade imensa, diversa, rica e com muitos dos seus elementos dialogando, convergindo, divergindo, e tudo isso enriquece profundamente os textos da Bíblia. Outra questão é que, além desses elementos literários e históricos, a Bíblia dialoga com outros textos que a civilização humana construiu ao longo do tempo. Dialoga com o teatro, com a filosofia, dialoga com clássicos de culturas próximas e distantes do Antigo Oriente Próximo, que foi, na verdade, o palco em que surgiram os textos da Bíblia. Então, nesse primeiro ponto, é importantíssimo a gente levar em consideração que a Bíblia precisa ser lida com as ferramentas adequadas, tanto da literatura quanto da historiografia. Não é possível fazer da Bíblia uma leitura despretensiosa, como se faz de um outro texto qualquer que acabou de ser escrito no dia anterior. É preciso analisar a Bíblia levando em consideração a sua distância histórica e literária. Por isso é tão importante uma ferramenta que se chama exegese, ou melhor, um conjunto de ferramentas que compõem a ciência exegética. Ferramentas que têm a ver com a tradução do texto, têm a ver com a crítica textual, crítica literária, com a história das tradições, com a história da redação do texto.
e uma série de outras análises de ordem sintática, gramatical, semântica, a construção da prosa, da poesia, o lugar do texto no seu contexto, quantas camadas, digamos assim, houve na composição daquele texto. Não é um assunto simples, é um assunto muito intrincado, complicado e que demanda bastante profundidade. Segunda questão que é preciso levar em consideração é que, e agora sim aparece a questão religiosa muito forte, é que os textos da Bíblia são textos de inspiração, intuições religiosas. Isso significa dizer que há uma ferramenta que a gente sequer precisa saber do nome dela, mas que a gente usa permanentemente ao ler o texto da Bíblia, que é a teologia. A teologia nada mais é do que a busca que o leitor, a leitora faz ao ler a Bíblia, por exemplo, para compreender em que medida, a partir da sua fé, aquele texto é a palavra de Deus. Já houve quem tenha dito que a teologia é a busca pela atualização da revelação. Então observe, há pessoas que não acreditam em Deus, não têm uma religião e, portanto, não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. É uma questão que precisa ser respeitada. Mas há outros tantos que acreditam sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é um dado, esse é um argumento proveniente da fé, oriundo de uma convicção pessoal. Mas, a despeito de a fé dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é importante que a leitura do texto da Bíblia seja feita com as ferramentas da literatura, com as ferramentas da historiografia, da antropologia, da sociologia e de um conjunto de saberes que ao longo do tempo a humanidade foi construindo, adensando, incorporando para enriquecer a leitura dos textos da Bíblia e de outros muitos textos que há. Nesse sentido, a teologia ela parte de um princípio. A fé parte da ideia primordial que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas com isso, no entanto, e usando todas as ferramentas que eu já mencionei, a leitura teológica precisa pressupor uma outra questão. A riqueza desse texto está em diálogo com a riqueza da vida humana. Não se trata de um manual pronto e acabado, como eu disse logo atrás, mas também não se trata de um texto mágico caído do céu e que, de maneira igualmente mágica, oriente a vida das pessoas. Não. Para judeus, cristãos que leem a Bíblia sob a ótica da fé, aprove a Deus fazer de um texto divergente, plural, diverso, rico a sua palavra. Isso é profundamente enriquecedor. Ler a Bíblia sob a perspectiva da pluralidade. Ler a Bíblia sob a perspectiva da diferença. Encontrar textos que dialogam e conflitam. Encontrar textos que tratam sobre as mesmas questões sob paradigmas, sob parâmetros diferenciados. Textos que tratam de questões profundas da vida humana, a vida e a morte, o bem e o mal, as razões de ser da existência. Mas textos também que tratam do rei, tratam da justiça social, textos que tratam de política, que falam de economia. Textos que, enfim, não orientam a vida simplesmente sob a sua perspectiva mística, mítica, mágica, talvez. Não. Além disso, textos que tratam da vida concreta das pessoas. Então, talvez essas sejam as lentes através das quais a gente precisa ler o texto da Bíblia. A Bíblia é fruto da vida concreta. E ela precisa iluminar, pela fé, a nossa vida com essa mesma
concretude. Bom, o que é que acontece com tudo isso, no entanto? Esse não é um exercício simples. Por isso se construíram ao longo do tempo comunidades de fé que, na partilha da palavra e na partilha das suas próprias experiências de vida, aprenderam a ler a riqueza e a pluralidade desse texto. A história está repleta de momentos em que os textos ganharam um significado potente, um significado poderoso, exatamente na transformação da vida dos seus leitores e das suas leitoras. Enxergar na Bíblia aqueles que preferencialmente não são enxergados nos livros oficiais. Aqueles que estão no submundo, aqueles que estão nas palavras que não são ditas, nas histórias que não são contadas, nos personagens que não são citados. Mulheres, homens, pobres, camponeses, perseguidos, imigrantes, refugiados, toda sorte de pessoas, doentes, leprosos, endemoniados, enfim, toda pessoa, todo ser humano concreto na sua própria concretude. Essa é a chave. Ler a Bíblia como resultante da vida e ler a Bíblia a partir da própria vida. Qual é o grande pecado, para a gente usar uma palavra religiosa, na leitura da Bíblia? É o fundamentalismo. Aliás, o fundamentalismo é um problema em todas as áreas. Porque o fundamentalismo, ele parte do princípio que existe um núcleo de verdade e essa verdade é inegociável. O fundamentalismo, em primeiro lugar, ele nega que haja pluralidade. O fundamentalismo nega a necessidade do diálogo. O fundamentalismo prega de baixo para cima algo considerado como fundamental, inegociável para o cumprimento, para a realização, para o segmento de uma determinada religião. O fundamentalismo como tal nasceu no início do século XX nos Estados Unidos, uma revista chamada Os Fundamentos da Fé Cristã. E a ideia era o que é que há na Bíblia, que é uma verdade absoluta e inegociável, que a gente não pode prescindir dela ao fazer a leitura da Bíblia. Pois bem, com isso quebrou-se, diminuiu-se essa capacidade de enxergar a pluralidade e a riqueza do texto bíblico. Toda vez que a gente olha para a Bíblia com um olhar pré-definido, valores, conceitos, ideias, doutrinas, verdades pré-estabelecidas, e aplicamos essas verdades ao que o texto está dizendo, nós, na verdade, manipulamos, eu diria, torturamos os textos para dizerem aquilo que nós previamente desejamos que ele diga. Mas esse exercício, no entanto, é sempre importante da gente fazer, porque mesmo em leituras tidas como inovadoras, progressistas, liberais, leituras que procuram romper com aquele conservadorismo que não dialoga com as novidades, com o novo que essencialmente pode sim sempre de novo ser lido no texto da Bíblia, mesmo essas leituras mais abertas às vezes caem no erro do fundamentalismo, porque se tornam elas próprias os fundamentos e não negociam com outras, não dialogam com outras linguagens, com outras possibilidades de interpretação do texto. No fundo, pessoal, ler a Bíblia é um exercício de libertação. Libertação da vida, porque a gente enxerga ali a vida concreta das pessoas e por isso a gente se alimenta a partir dessa concretude da vida, mas por outro lado, ler a Bíblia é acima de tudo um exercício de humildade. Estamos diante de um texto, uma coletânea imensa de textos sobre a qual há muito mais dúvida sobre autoria, composição, data, características, do que propriamente respostas. As ciências bíblicas estão em permanente transformação.
A historiografia sobre o tempo bíblico, sobre o berço do qual surgiram os textos bíblicos, está em permanente alteração. Isso nos ajuda a perceber que é exatamente essa dinâmica, a dinâmica intrínseca a esse texto, que faz dele um texto tão bonito, tão poderoso e, acima de tudo, tão provocativo. Bom, eu vou concluir falando a partir da fé. Que coisa interessante para os que creem ser a Bíblia a palavra de Deus. Duas observações finais. A palavra é maior do que a Bíblia, porque a palavra ela está manifesta em absolutamente tudo, porque a palavra é a palavra da vida. A Bíblia é um recorte dessa palavra, um recorte privilegiado, um recorte que encontrou-se com personagens. Teve Moisés, teve Davi, teve Oséias, Amós, Paulo, conheceu Jesus de Nazaré, Marcos, Lucas, as comunidades, enfim, uma palavra que conheceu, portanto, homens e mulheres de carne e osso, pessoas concretas e que nos ajudam a nos enxergar concretamente nesses textos. E segundo ponto, que interessante que há mais perguntas. A fé, em geral, não é a resposta sobre as grandes indagações da vida. A fé é colocar as perguntas de modo que elas deem significado para a nossa existência. Enfim, ler a Bíblia é um ótimo exercício de inteligência, de criatividade, mas, sobretudo, de coragem. Uma coragem que nasce, pode nascer, inclusive da fé. Um abraço.